E qual que seria o caminho, né, para a gente ter essa fartura? É isso, ter a garantia que os recursos naturais vão estar aumentando. Aí chega na fartura, é que a gente sempre idealiza a fartura, a abundância, a produção em alta escala, mas o caminho até lá se agarra nisso. A gente tem que estar focado nisso. Aumentar recurso natural. Porque no momento que eu decido e me ponho como regra aumentar o recurso natural, é certo que eu vou cuidar do solo, é certo que eu vou cuidar daquela planta de maneira correta. Ah, Felipe, mas eu colho muito sem cuidar do recurso natural a curto prazo. Uma, duas, três colheitas. Quando a gente planta cuidando do recurso natural, aí a gente sempre vai ter o recurso natural em abundância e vamos poder utilizar ele numa quantidade e sempre sobrar um pouquinho lá para frente, né? E a soberania alimentar é maravilhosa, né? Claro, a gente não vai conseguir plantar tudo, 100% do que a gente consome na nossa propriedade, porque a gente tem algumas, vamos dizer assim, limitações geográficas, certo? Aqui no sul eu planto algumas culturas, leste, oeste, norte, nordeste, enfim, cada lugar tem suas culturas X e a gente tem que estar focando isso. Claro, cultivar numa diversidade gigantesca, só que cultivar sempre focando nas cultivares, vamos dizer assim, mais rústicas, mais resilientes, que dá fácil, que é meio praga de cada região, porque aí fica muito mais fácil o cultivo e muito mais, vamos dizer assim, otimizado. O recurso, mão de obra, todo recurso que você colocar ali vai voltar em dobro, né? Bom, Felipe, mas por que eu cultivar a agricultura sintrópica? Por que seguir esses passos, né? Por que não produzir de maneira orgânica normal ou de maneira convencional? Por que não produzir das outras maneiras? Por que produzir agricultura sintrópica? Bom, primeiro, porque ela vai ser a agricultura que mais vai trazer saúde para o ser humano. Pô, aí já é um baita motivo. Por que, Felipe? Porque vamos dizer o consumidor. O consumidor vai se alimentar de um produto de maior valor nutricional. O produto de agricultura sintrópica é bem provável que tenha mais de 100 substâncias. O produto de agricultura convencional é bem provável que não passe de 5. E aí, o corpo vai gostar de qual mais? Tem nem como comparar. Então, a questão saúde já é um motivo de fazer agricultura sintrópica. Para o agricultor, pô, se mexe o dia inteiro, não mexe com um tipo de planta só, poda árvore, colhe hortaliça, faz de tudo. Claro, só fazer de postura correta, não ficar em movimento repetitivo por muito tempo, você consegue fazer de maneira saudável, adquirir saúde física e emocional. Então, ó, faz bem para o consumidor, faz bem para o produtor e faz bem para o ecossistema, porque no momento que a gente faz agricultura sintrópica, a nascente fica mais fértil, mais abundante, a fauna, a flora vão se enriquecendo. O que mais? Biologia do solo, que entra na questão, claro, da fauna, se enriquece também. A gente não tem mais doenças corriqueiras na roça, ou seja, os benefícios são enormes na questão já saúde. Aí a gente tem regeneração de solo, a gente tem regeneração dos nutrientes. Ah, minha cenoura leva muito fósforo, leva muito potássio. Opa, se eu tenho regeneração desses recursos na agricultura sintrópica, se eu precisar fazer uma adubação ou não lá no futuro, vai ser em menor quantidade. Não concordo? O que vocês acham? Não é mais inteligente a gente fazer algo que vai ficar ainda um superávit para outra produção? Ou inteligente é fazer algo que extraia tudo na primeira colheita e não fique nada? Isso não faz sentido nenhum. Então a visão é essa: a gente tem que estar sempre refletindo nessa questão. Não importa tirar produto bonito, não importa tirar produto bonito, tem que tirar produto bonito? Tem que, mas com a garantia que aquele ambiente está se tornando mais fértil. Ah, é pôr mais adubo, Felipe? Não, adubo é uma fertilidade a curto prazo. Não é uma fertilidade a médio e longo prazo. Fertilidade a médio e longo prazo, você sabe muito bem que é matéria orgânica. Existem várias formas, a gente vai estar discutindo aí. Então tem que ter esse intuito. E por isso é um benefício enorme. Outro benefício da agricultura sintrópica, autonomia, tanto para produzir como para comercializar. Por que essa autonomia? Porque como eu tenho uma diversidade muito grande de produto, eu não vou ficar na mão do atravessador, eu não vou ficar na mão de um produto só. Ah, essa época não deu muito bem esse produto, na outra época deu outro. Enfim, a gente vai tendo essa sazonalidade de cada produto.
é muito comum a gente escutar. Esse ano não deu milho, esse ano não deu melancia em tal região. Acontece. O microclima não favoreceu tal cultura X. Mas se a gente ter a correlação de quais culturas eu posso plantar na primavera, quais no outono, quais no verão e no inverno, e preencher a lacuna com quase todas as culturas que é possível em cada época, é impossível você ficar sem produto. Até numa chuva de pedra, que é um desastre, a gente consegue ficar com um produto estocado embaixo da roça, um inhame, ou uma fruta estocada no barracão, uma cebola, uma abóbora paulistinha. Isso é muito importante o produtor ter em vista. Sempre tem como a gente ter soluções. E a agricultura sintrópica traz várias, por questão da diversidade e do cuidado com o solo. Isso é muito bom. E o que é melhor da agricultura sintrópica? Não fica igual uma convencional, uma orgânica limitada. Com pouco espaço, ou muito, melhor ainda se for muito, você consegue fazer um baita trabalho. Independente do teu meio hectare, desenhando as culturas certas, o jeito certo, você consegue muita produção, muita rentabilidade. E 30, 40, 50, 100 hectares também. Cada um vai ter um desenho. E outra, a gente consegue com pouco recurso, ou muito. Se eu tenho pouco recurso, tem como fazer um preparo de solo com pouco recurso, tem como fazer uma cobertura e um plantio com pouco recurso. Claro, não vai entrar recurso igual um investimento com recurso maior. Mas muito melhor começar com pouco recurso, pouco investimento e aprendendo no meio do caminho, do que começar com muito recurso errado e recebendo pouco recurso. Mas também depois você vai evoluindo, você vai tendo mais recurso investido da maneira certa, mais recurso ainda. Felipe, você é um ganancioso, você quer ganhar dinheiro? Não, recurso para mim são soluções. Quanto mais recurso vem, mais solução científica a gente vai desenvolver. Seja cotorno para fazer maquinário, seja para fazer estufa de muda, seja para comprar uma propriedade em outro bioma para a gente desenvolver solução. Enfim, a gente quer recurso para a pesquisa da agricultura sintrópica, para vedar a boca da sociedade que fala que não dá para produzir assim, em escala, em quantidade para a sociedade. Isso não faz nem sentido a gente ficar ouvindo isso e a gente vai quebrar na prática, né? Já que o pessoal não quer escutar na teoria, na ciência, vamos para a prática responder como que funciona isso. Bom, né, pessoal? E acho que isso a gente viu os benefícios, né? Por que ir para a agricultura sintrópica? E não ir para ela, né? É um problema, porque daí a gente não vai ter uma produção boa, fica na mão de produto de preço alto, se tiver que comprar, se não tiver uma produção diversificada, se ficar só um tipo de produção, você tem que comprar. Vai ter custo alto. Ah, mas eu tenho dinheiro. Tá, mas e o baixo valor nutricional? Opa, aí pode ter o dinheiro que for. Não vale a pena ficar comendo um produto de baixo valor nutricional. Por isso, muito importante trabalhar com a agricultura sintrópica, trabalhar com a diversidade, trabalhar com a quantidade de cultura arbórea, castanha, aromática, raiz, para você ter de tudo para consumir e talvez no futuro até para poder comercializar isso aí, né? Outra questão, né? A gente não sabe a procedência desse alimento, né? Seja orgânico ou não, não vai estar fazendo bem para o ecossistema e não vai estar fazendo bem para a saúde humana. A orgânico não faz bem, Felipe? É isso mesmo. O orgânico não faz bem para o solo. 99,9% dos orgânicos normais, convencionais, é só capina e solo pelado. A gente não tem uma estrutura do solo sendo criada, a gente não tem uma regeneração do solo, a gente não tem um ganho de recurso ali, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar com a agricultura sintrópica para a gente garantir isso. Trabalhar com a conservação do solo, trabalhar com a ecologia. Ah, é tudo papo de doidão, Felipe. Não, isso tem alguns aí que tentam colocar que isso aí papo de doidão para a gente não entrar nos cultivos agrícolas profissionais. Mas por que eu estou tendo mais colheitas, mais renda, mais quantidade, mais funcionário do que os produtores orgânicos e os convencionais da região? Não tem nem o que falar. Um exemplo, pessoal, alguns alunos nossos que pegaram consultoria ou passaram por aqui, ou o próprio nós, a gente começou na agricultura convencional e da agricultura orgânica normal. Isso aí a gente colhia muito pouco, tinha essa sazonalidade, tinha um mês que colhia muito, tinha mês que não colhia nada, mas daí quando colhia muito o preço estava baixo, porque todo mundo estava colhendo.
Aí, como eu trabalhava só com poucas culturas, só com milho, alguma outra, eu plantava trato para animal, né, para carneiro e para peixe. O solo ia empobrecendo, eu estava vendo que todo ano dava menos milho, eu estava vendo que todo ano estava tendo mais doença, mais problema nos animais, porque vai caindo o valor nutricional, cada vez o milho tem menos boro, e para mim não estava fazendo sentido. Fui pesquisando novas fórmulas de produção, até que cheguei na agricultura sintrópica, depois de 10 anos estamos aqui. Aí com os resultados, eu estou afim de gritar os resultados para vocês, porque para mim está impressionante. Não é porque eu quero vender alguma coisa. Não, vocês vão ver até o último dia da minha vida eu pregando isso, na teoria aqui na aula e na prática na minha roça. É só olhar os stories, é só vir visitar a gente. Na verdade, o store não mostra nada, porque a gente consegue mostrar uma área por vez. São 10 hectares rolando agrofloresta aqui, colheitas intensas, produção intensa, e as coisas só prosperando. Por quê? Porque está cada vez mais fácil de colher, meu Deus do céu, porque a gente segue os princípios exatos da agricultura sintrópica, coligado com as nossas técnicas que a gente aprendeu aqui no Sul e aprendeu na nossa prática, que a gente intensificou, a gente jogou energia e intensidade nesse processo. Então, muita coisa a gente desvendou também nesse caminho, tanto na parte de produção como na comercialização. E por que não berrar essas soluções para outros? A gente escuta, Felipe, mas vai arranjar assim muito concorrente. Mas o que eu quero? Qual que é o meu medo de ter concorrente? Eu não tenho problema com concorrente. Eu quero que a sociedade prospere como um todo. E o que é a sociedade prosperar como um todo? É as pessoas conseguirem viver bem, qualidade de vida, principalmente se for no campo, melhor ainda, e os ecossistemas sendo protegidos. É isso que a gente precisa. O que a gente precisa não é dominar um mercado, um nicho, isso aqui é meu. Isso é muito egocêntrico. O que a gente precisa é ter uma função qualificada para o todo. No momento que a gente tem uma função qualificada para o todo, acaba o vazio interno, acaba essa angústia, acaba aquela, ai meu Deus, o que eu estou fazendo no mundo? Acaba, e na verdade a gente tem um tesão, tem um prazer de acordar 4 da manhã, em vivenciar, em transbordar. Olha aqui, ó, hoje, não é por falar nada, não é por ser eu, mas eu tenho certeza que qualquer pessoa que tem conexão com a natureza e trabalha com a agricultura sintrópica é assim. O Ernesto era assim, Henrique, todos os professores que eu fui trabalhar com eles funcionavam assim. É um prazer enorme em acordar cedo. Hoje, acordei 4 da manhã. Aí tomei um chimarrão, a gente fez o planejamento da mão de obra, tudo, eu e a Isa conversando, e fomos para a colheita. Isso 6 da manhã, debaixo de chuva, pegamos uns 20 milímetros na colheita, 4, 5 horas de colheita debaixo da chuva. Aí depois vim ajudar a Isa a fazer um café para as crianças, café 10h30, 11 horas. Aí voltei para a roça, de novo debaixo de chuva, tratar os animais. Pensa o sorriso na cara, pensa a vitalidade, pensa o prazer de estar vivendo aquele momento. É vida, galera. Às vezes a gente pensa assim, nossa, deve estar frio, deve estar ruim. Principalmente se a gente está num sofá ou num escritório, a gente olha a chuva assim, nossa. Mas no momento que você está lá dentro é bom demais. Claro, não estou falando de ficar parado lá sentindo frio, mas se você está em atividade, se você está fazendo as coisas acontecer, é muito prazeroso, é muito gerador de vida. E só para vocês entenderem, pessoal, o quanto engrandece nós a agricultura sintrópica. Não é só uma técnica de plantio. A técnica de plantio é extraordinária, é maravilhosa. Eu nunca vi nada igual. Nem na teoria, nem na prática. A teoria me chamou atenção, fui conhecer na prática e apliquei.